Bom dia, eu sou Matheus Rocha e neste trabalho irei fazer o processo de separação do ouro e do petróleo e também sobre a separação de misturas heterogêneas e homogêneas, quais são as diferenças delas e quais são as outras misturas que contém dentro delas. Bom, sobre as misturas heterogêneas e homogêneas, a diferença entre elas é que as misturas heterogêneas, elas contêm apenas uma mistura entre elas, como por exemplo a água do mar, que tem o sal e a água, obviamente. E as misturas heterogêneas, elas possuem duas ou até mais substâncias dentre elas. Além dessas diferenças, as misturas heterogêneas e homogêneas, elas podem ajudar nós seres humanos ao que nós podemos consumir e o que nós não podemos consumir. E até pode ajudar a separar os componentes químicos também dos materiais. Por exemplo, elas podem nos ajudar a separar os produtos poluentes que tem no ar, pode ajudar também na produção de materiais, resíduos e etc. Outra caixinha das misturas heterogêneas e homogêneas é que elas não contêm substâncias puras. Na verdade, elas contêm substâncias compostas que são, na verdade, duas ou mais substâncias que tem dentre elas. Bom, falando sobre essa separação do ouro, um dos métodos básicos que o ouro usa é a separação de misturas heterogêneas que também é feito na ligação. Um dos métodos que a heterogênea usa é o método de triturar o ouro e colocar água ao recipiente próprio que o ouro foi colocado, que na verdade a peneira. Logo após esse processo de triturar o ouro continua na peneira, pois ele é mais denso que a terra e a areia, que é onde normalmente fica quando é encontrado. Agora indo falar sobre essa separação do petróleo, ele é feito na separação de misturas homogênea, pois a misturas homogênea ele contém várias substâncias orgânicas entre ele, que normalmente é encontrado no fundo do mar. E essas misturas orgânicas em grande quantidade são elas hidrocarbonetos com moléculas de átomos de carbono e de hidrogênio que também contém no petróleo. O petróleo, quando ele é encontrado no fundo do mar, ele pode variar de valor ou até de peso, pois dependendo da quantidade de substâncias químicas que contém nele, isso pode diferenciar muito no custo, no peso, na quantidade e etc. E também, para que as substâncias químicas do petróleo sejam utilizadas, elas são necessárias utilizar outro processo de separação, que é a separação de componentes, que é chamada de refino. Outra parte da separação do petróleo é a dessalinização, que este é o processo feito com uma quantidade de água para retirar o sal que contém no petróleo. Sendo assim, o petróleo que contém, ele fica normalmente acima da água porque ele é mais denso. Outro método básico para a separação dos petróleos é a destilação fracionada dos componentes, que por sua vez possui um princípio básico na ebulição dos líquidos de uma mistura homogênea. Com isso, faz com que o petróleo possa ficar em diferentes temperaturas ou até pressões que acontecem numa torre apropriada para isso. Cada fração do petróleo fica em diferentes áreas da torre. Quando o petróleo entra em contato com o gás, ele começa a ser resfriado e começa a entrar no estado líquido que nós conhecemos hoje em dia, que pode virar gasolina e outros componentes químicos que utilizam o petróleo. Bom, a destilação simples é basicamente a separação das substâncias sólidas e líquidas que contêm no seu ponto de ebulição. Por exemplo, água do mar ou o titânio, entre outros, os componentes que podem ser separados em uma ebulição. A liquefação fracionada ela é realizada normalmente por um equipamento apropriado, que faz com que as misturas possam ser resfriadas até os gases se tornarem líquidos. Após isso, elas são separadas até chegar ao ponto de ebulição, que é pela destilação fracionada, que vai ser explicada a seguir. A destilação fracionada é basicamente a separação de substâncias líquidas até chegar ao maior ponto de ebulição que contém nele. A vaporização é uma mistura que faz com que o líquido vire vapor, que também o vapor vira uma forma sólida, fazendo até com que o líquido perca o seu valor nesse processo. A centrifugação, também conhecido como centrífuga, é conhecido como a separação do mais denso com o menos denso. Alguns líquidos utilizam um aparelho chamado de decantador, que faz essa ação, e um desses líquidos que utiliza é o vinho. Outros líquidos também não utilizam o decantador, que eles fazem a própria
separação do mais denso com menos denso sozinho, que são eles, alguns deles são suco, café e etc. A dissolução fracionada, basicamente, é a separação de substâncias sólidas e líquidas feitas normalmente na água. Ela passa também pelo método da filtração. A filtração é a separação de substâncias sólidas para líquidas ou sólidas para gasosos. Por exemplo, coar café, coar suco, chá, bomba de vácuo e etc. A separação magnética é a separação de metal para outras substâncias que estão presentes nele. Por exemplo, um ímã para separar ou puxar um ferro das areias ou terras que estão presentes nele. A decantação é basicamente a separação entre as densidades diferentes como líquido-sólido ou líquido-líquido. Também ele deve ser mais denso que o líquido, sendo assim ele fica no fundo do recipiente do copo ou da jarra e etc. A ventilação é a separação de misturas entre sólidos tendo o processo feito pelo ar, como vento ou assopro, e também com os componentes com menos densidade entre eles. Exemplo, resto de comida, é mais para tirar sujeira ou resíduos, mais para tirar resíduos mesmo. Peneiração ou tamição é a separação de substâncias sólidas através da peneira dependendo do tamanho dos furos. Por exemplo, para separar areia das grossas das finas ou até terra. A livigação é basicamente a separação de misturas sólidas com a ajuda da densidade da água ou de algum outro tipo de líquido. Por exemplo, separar o ouro, prata, carvão e entre outros. A flotação é separada de substâncias sólidas e líquidas, que têm o auxílio da adição de algumas substâncias na água, que através disso formam as bolhas. A floculação precisa da adição de substâncias coagulares juntamente do óxido de cálcio, sendo feito hidróxido de alumínio. Ele também usa a etapa do tratamento de água, que é muito essencial para essa etapa. A catação é basicamente uma realização manual, separando apenas partes sólidas e formadas de diferentes tamanhos, utilizando pinças, mãos e etc. Um dos bons exemplos é lixões e as lixeiras de casa. Bom, a conclusão que eu tirei disso é que a separação de misturas homogêneas utiliza muito e depende às vezes do líquido, pois além de ser uma fase, eles utilizam muito a mistura, fazendo com que ela, na maioria das vezes, se transforme em vapor. Também faz a separação que são boas para nós seres humanos. A separação de misturas heterogêneas possui mais de duas fases, que também fazem com que fazem parte do nosso dia a dia. Utilizam muito essa separação heterogênea para os minérios. Uma conclusão que eu tirei do ouro do petróleo é que o petróleo precisa passar por vários processos até chegar ao seu ponto que daria para utilizar. E o ouro também precisa passar por vários pontos, mas seria muito menos do que o do petróleo. Mañana no hay clase, mañana no hay clase, mañana no hay clase, mañana no hay clase.